Né? Vamos nessa, vamos nessa. Então, a ideia, Alfredo, que nós estamos fazendo é o seguinte: para os dois garotos, eu pedi para eles fazerem um tipo de blog, o William e o William está fazendo doutorado, você também, né, o Galdinho? Você está mestrado e o William está doutorado? Não, os dois estão mestrados. Os dois estão mestrados. E eu pedi para eles fazerem o seguinte: tentar fazer um blog, tentar falar sobre o blog e colocar um pouquinho mais de como que as novidades em neurociência poderiam mudar o processo cognitivo de nossa fala. Como que uma tecnologia, como que as descobertas em neurociência poderiam entrar na nossa linguagem. Mas a nível de população, a nível de ver o aplicativo dessas linguagens, a nível de aumentar a consciência das pessoas, os recursos linguísticos que ela tem. E a minha ideia, que eu falei no começo, foi assim: quando você é muito pequeno, quando você é um bebê e não tem linguagem, você sente muito. E o próprio movimento da mão pode te dar o prazer máximo. Você leva a linguagem para o bebê vai começando a ter linguagem, a criança vai ter linguagem, competência, formação, desempenho cultural, blá, 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 e ele vai, todo o sentimento dele vai reduzindo na nossa linguagem também. E possivelmente uma consciência pode estar se reduzindo junto. Com a neurociência, tentar voltar essa consciência, voltar à inocência para aumentar essa consciência, mas sabendo que quando você faz as coisas, às vezes você tem que falar com linguagem reduzida. Se você trabalha como porteiro de um prédio, cara, aquela linguagem é aquilo. E o que você sente em cada palavra é aquilo. Agora, quando você deixou de ser porteiro, mesmo aquelas palavras, pode sentir coisas maiores, diferentes, e abrir a consciência. E não ficar limitado. Você está limitado na hora que você faz algo, na hora que você produz. Parou de produzir, todo mundo volta com uma consciência maior. Essa é a ideia, essa é a fala, né? Manda bala, Galdinho, vai espalhando. Então, essa ideia que tu falou de aprendizado e consciência vem muito de uma teoria chamada aprendizado cristalizado, né? Tipo, o modo que a sociedade vai moldando a gente, etc. Diz o modo que eu me envolvo com uma pessoa é totalmente diferente do modo que o chinês se envolve com outra pessoa. Sendo que quando a gente era bebê, o modo de perceber o mundo muito provavelmente era igual. Porque bebês e a gente na infância, nós somos esponjas, a gente absorve tudo. E o aprendizado cristalizado vem muito disso, né? Tipo, o modo que a gente foi moldando a gente, o modo que houve a poda no cérebro da gente, diz quem a gente vai ser. Agora, o desafio é como a gente voltar para essa inocência que você falou, né? Mas Galdinho, olha só, você fala que quando age com as pessoas é diferente, mas você age diferente com o teu pai, diferente com a tua mãe, diferente com a namorada, diferente com o teu chefe. São vários elementos, são pessoas diferentes que se adaptaram. Quer dizer, você quase que usa um jargão diferente para cada pessoa. E para os desconhecidos, né? E muda, cara. Muda. Eu acho que isso tem muito a ver com espelhamento, né? A ideia de que a gente se espelha no que a gente vê para se reproduzir. Então, todo o nosso crescimento, a gente está se espelhando com o nosso meio ambiente e ele sempre está remoto de experiências redutivas, né? A gente tem redução do nosso sentir e nesse sentido reduzido nós perdemos aquela ideia de buscar o novo ou explorar os sentidos. Isso me lembrou duas coisas muito legais. Eu estava lendo um livro sobre como fazer perfume de uma perfumista muito famosa e ela dizia que ela começou a fazer perfume depois de velha, né? Ela começou a falar no livro sobre consciência de cheiro, né? E ela dizia assim que como ela se sentia diferente nos lugares a partir do momento que ela era capaz de descrever os cheiros dela. Só que ela normalmente não era capaz de descrever os cheiros sem antes ter essa consciência olfativa. Então, primeiro ela precisou desenvolver, buscar essa sensação olfativa para depois reproduzir, ter a consciência daquilo. Então, se trata muito da pessoa saber que existe para poder se espelhar, né? Então, se a gente for pensar na sociedade comum, o que a gente tem? As pessoas elas se espelham na televisão e acredito que poucas informações elas conseguem absorver de uma vida, eu não sei, eu super imagino uma novela de Malhação, por exemplo, né?
o que eles extraem dali que força eles buscarem mais coisas, senão o próprio ciclo social que eles estão fechados. Então, eu acho que se a gente quer falar de busca de consciência em primeira pessoa para a população normal, tem que, de alguma maneira, direcionar elas, formas delas de se espelharem. E aí vem uma segunda coisa que eu lembrei, que foi da MIT. Eles começaram a fomentar a escrita de livros de artigos, de livros de ficção científica, porque eles perceberam que quanto mais se lança livros de ficção científica, as pessoas se espelham mais naquelas histórias e buscam limites que antes eram quase impossíveis de se sonhar na prática, na ciência, etc. e tal. E a partir do momento que você tem alguma coisa que ela possa se espelhar, ela expande a consciência dela para buscar aquilo, né? E aí ela vai em frente a isso. Então, acho que, assim, socialmente as pessoas já usam algumas coisas para reduzir as pessoas por meio de mídias, como a televisão, e inconscientemente elas já passam essa redução do ser para elas, né? Então, eu acho que é bem um sentido assim, né? Não só o familiar também. Exato, o social completo, né? Diga, Alfredo. O Alfredo só está pensando e falando onde vai bater. Eu estou ouvindo vocês, estou concordando. Eu acho que a gente poderia começar aqui distinguindo o sentimento de conhecimento, né? Porque o sentimento, como você colocou, Jackson, não depende da linguagem, né? Não depende também assim necessariamente de uma interação com os outros, né? Porque você já, antes de estabelecer interações, a criança já tem um sentir que é algo assim inato, né? Então não é como, por exemplo, o significado das palavras que a gente precisa aprender com os outros, né? E a consciência, ela é sempre uma experiência de primeira pessoa, né? E eu entendo que ela é baseada no sentir, que é essa capacidade que a gente já tem, sem necessidade de aprender, mesmo sem a linguagem, né? No caso dos perfumes aí, a gente sente o odor do perfume, mesmo que a gente não tenha um termo para descrever, né? Que o pessoal, por exemplo, que trabalha com vinho, né, os enólogos, eles tentam descrever os diferentes tons, né, do sabor do vinho, mas não existe uma linguagem suficiente, né, para cada tipo de característica do vinho, né, para os conhecedores, né? Então, assim, eles dizem assim, indo mais a fundo nessa questão... O nosso vinho, ele é de sabores, sem ter termos para descrevê-los, né? A gente consegue distinguir. Então, esse é o fundamento da consciência. Ela é a atividade de primeira pessoa, né? E, à medida que a criança vai crescendo, ela vai entrando no domínio da interação, né, com o social, e aí a linguagem, o significado das palavras, né? Então, ela começa a construir o conhecimento, que é uma coisa já mais elaborada, né? O conhecimento sobre algo que vai além do sentir. Mas primeiro ela sente, depois ela elabora os conhecimentos, né? Então, você vai ter até chegar ao ponto das teorias científicas que tem, né, tentativa de explicar os processos, né? Então aí você tem a abordagem da neurociência, que né, obviamente ela é uma modalidade da ciência, e aí entra a chamada perspectiva de terceira pessoa, que é a perspectiva da ciência, né? De você estar estudando, por exemplo, o cérebro de uma outra pessoa, ou de um rato, de um camundongo. Então, primeiro a gente tem a consciência na perspectiva da primeira pessoa, depois a gente vai estudar um animal, uma cobaia ou um outro ser humano e vai tentar, né, na perspectiva da terceira pessoa, explicar o que está acontecendo no cérebro, né? Aí você vai ter aí, né, processos como conexões sinápticas, padrão de conexões, a poda, né, que acontece na adolescência, etc. Aí você está na perspectiva da terceira pessoa, você está tentando entender como é que o cérebro dá suporte para esses processos, né?
E muitas vezes na neurociência cognitiva, né, só se preocupa de saber como que se forma a memória, como é que é a aprendizagem, e a gente não tem ainda uma boa teoria assim de como é que o cérebro sente, ou como é que a pessoa, usando o cérebro, sente, né? De onde vem os sentimentos? De onde vem essa capacidade que a criança tem já desde pequena de sentir o sabor de uma comida e distinguir arroz de feijão ou leite de uma criança toma além de leite. Sei lá, quando, uma papinha, né? Aquelas papinhas de potinho, né? Que você dá com a colher assim, a papinha de frango e a papinha de carne de boi ou a vegetariana, né? Hoje em dia deve ter a papinha vegetariana também. Então a criança já distingue isso sem ter aprendido, quer dizer, ela já está equipada para isso, né? O seu cérebro já está equipado. E qual é o mecanismo do cérebro que permite isso, né? E essa parte da neurociência ela é mais difícil, né? Existe a chamada neurociência afetiva, né? Que já procura explicar esses processos afetivos que já são construídos, já são, ou melhor, já fazem parte do cérebro na sua constituição inicial, né? E pelo que eu tenho visto, parece que até as plantas têm essa capacidade de sentir, né? Então é um processo, é um tipo de mecanismo fisiológico que as plantas também têm, e as plantas não têm neurônio. As plantas sentem vibrações, sentem o calor, sentem a umidade, e elas não têm nenhum neurônio. Então, as explicações que servem para o conhecer nem sempre vão servir para o sentir. O sentir é um processo que já tem nos seres vivos, talvez seja tão difundido quanto a vida, ou seja, talvez todo ser vivo seja sentiente. É uma questão que alguns estão propondo. Tem autores que estão começando a pensar assim, o ser vivo já é ser sentiente. Agora, o conhecimento vai depender das especializações do cérebro, né? O uso da linguagem, a capacidade de atribuir significado, de descrever, explicar e de agir sobre o mundo vai depender, né, dos equipamentos neuronais. Aí entra realmente os neurônios, que é o que a neurociência mais enfoca, né? Então, nessa parte aí da cognição e da ação, né? Porque a ação, a gente sabe que o movimento voluntário é disparado pelo cérebro, pelos neurônios piramidais do córtex motor, né? Na espécie humana. Então, os neurônios são importantes para a nossa capacidade cognitiva e para a nossa capacidade de controle e coordenação da ação, para fazer, né, tarefas complexas, por exemplo, tocar um instrumento musical, né? Quer dizer, o músico ele precisaria sentir, o sentir é o que há de mais difundido na natureza dos seres vivos, né? Mas tem também graus de sensibilidade, não é assim também, né? Toda pessoa teria uma sensibilidade musical do Mozart, por exemplo. Claro que não, né? Tem também graus aí. Então, o músico tem o sentir, tem... Ele saiu um pouco do ar, mas olha só, o que eu pego também que é interessante aí, às vezes você sente algo, ou uma sensação agradável ou ruim, e aí com essa sensação você pega e pensa em falar o que você está sentindo para falar para alguém. E quando você acaba de pensar e colocar em palavra o que você está sentindo, você já saca, não é bem isso. Cara, não é isso. Eu estou sentindo, é algo diferente. E aí você não consegue encaixar a palavra para retratar o que você sente. Aí você usa o recurso que você nem tem palavra, deve ser isso, isso, isso. Você junta umas 3 ou 4 palavras e aí passa esse sentido para o outro, mas não era isso, cara. Então veja só, você sente algo grande, você sente e aí talvez tenha a ver com a consciência, né? Mas quando você vai colocar palavra, você reduz. Agora o outro vai escutar a tua palavra.
e o outro está sentindo outra coisa. E aí vai interpretar a tua palavra. O que o outro vai entender, cara, só está na cabeça do outro. Exatamente. Cara, não dá, é muita gente. Eu entendo o ponto de vocês, mas eu ainda assim acredito que o conhecimento ele é transduzível no sentir, porque nem sempre a pessoa é capaz de saber que existe um sentir. E a partir do momento que uma pessoa pega e fala assim, olha, existe esse sentir, existe como você, por exemplo, cheirar o vinho e saber qual foi o tempo da colheita da uva. Só que eu não consigo sentir isso, porque eu não procurei esse sentir, eu não desenvolvi ele, eu não despertei ele. Certo, não, mas você tá Mas certo. o conhecimento ainda é capaz de dizer que isso, eu sou capaz de transduzir essa capacidade e transformar esse conhecimento no sentir, entendeu? Aí eu acho que aí a importância da neurociência. A gente começa a descobrir universos dos sentires e na busca da própria pessoa, ela sabe que em algum ponto ela consegue alcançar aquilo. Dependendo se aquilo vai ser de uma maneira parcial ou total, né? Se ela vai ser um excelente músico ou um músico parcial, ainda assim ela vai ter a capacidade do despertar do sentir, uma vez que o conhecimento abre a capacidade dela saber que ela pode buscar. E aí... Exatamente. Entendo o que você fala. Voltei. Voltou. O William vai falar de novo aí. O William está falando que às vezes a pessoa pode estar com o sentimento dela reduzido por causa da cultura e o conhecimento pode abrir porta para ela desenvolver o sentimento que ela não tem, mas que o conhecimento ajuda ela a desenvolver. Senão ela fica bloqueada e não sente. E aí que encaixa a neurociência, né? Porque ela vem lá como conhecimento da terceira pessoa que fala, existem esses sentires, né? Você pode entrar na busca do seu sentir e descobrir que, sei lá, você bebendo seu vinho, você é capaz de descobrir qual a colheita, se a uva foi uma colheita cedo ou se a uva foi uma colheita velha. Eu, se eu beber um vinho, eu não sei sentir isso, mas eu sei que é possível. Então, por quê? Existe esse conhecimento, né? Então, esse conhecimento está lá, só que eu não fui em busca desse sentir. O como eu vou conseguir sentir se é a totalidade ou a parcialidade, isso não importa, porque é a transformação da própria pessoa, que ela vai buscar dentro dela mesma. Só que o conhecimento em si, ele já te possibilita de dizer que certas coisas existem que jamais imaginaria na pessoa que era capaz. Então, imagina assim, uma pessoa normal que nunca consumiu alguma droga que diluísse o ego. Você chegar e falar assim para ela, olha só, tem como você quebrar todo o seu ego, fingir que você não existe e se conectar com o universo. O que é isso para a pessoa, né? É complicado materializar isso para a pessoa, ao menos que ela não busque de alguma maneira, entende? Então, e claro que, e aí é legal que a neurociência começa a mostrar que não é só por meio das drogas que você consegue isso. Por meio de alguns atos religiosos, você também consegue alguns efeitos que as drogas também conseguem. Então, aí a pessoa já vai entendendo outros mecanismos que ela poderia buscar ou sentir, que ela jamais imaginaria que existisse o caminho, e despertar o que potencialmente ela possa exercer, né? Então, por mais que esse conhecimento de terceira pessoa não gere uma coisa idêntica para cada um, ela possibilite que as pessoas saibam que existe o buscar, né? O despertar. Eu acho que abre a porta, porque senão o cara está fechado no mundinho dele, não conhece nada. É o que acontece quando a pessoa quando viaja muito, vai para várias culturas e vê que as outras culturas sentem coisas que ele não sente, mas que ele pode sentir. Né? E aí, como que eu posso sentir na minha cultura se lá eu sou muçulmano? Quer dizer, lá não tem essa possibilidade. Tem, flexibiliza, usa um termo, pega, troca a arquitetura da tua casa, troca a roupa, alguma coisa você faz para tentar buscar o sentir que você descobriu por conhecimento. Mas olha só, para mim, mas o sentir que você tinha quando era criança, possivelmente, foi bloqueado e redescoberto. Você redescobre o sentir, você não cria o sentir. Eu acho. Não tem um sentir novo. Tem o despertar o sentir. Mas a partir do momento imanente. Será, cara? Oi? Você tem... com o crescimento, o que você sentiu antes, talvez você não tenha mais o mesmo substrato. Entende? Fala de novo. Material, por mais que a gente pode ter sentido algo um dia quando criança, quando bebê, algo assim, a partir do momento que o cérebro mudou, talvez você não tenha mais essa capacidade. Não é algo escondido.
É algo que os caminhos já não são mais aqueles parecidos com o que eram antes. Eu acho que uma definição muito legal, tipo, para a gente trazer um pouco para a parte física do que acontece no cérebro, é que talvez o conhecimento, como vocês estão falando assim, a partir do conhecimento eu posso mudar e sentir. Talvez o conhecimento ele seja um catalisador seletivo para a plasticidade. Concordo. Seria um direcionamento, uma pista, Exato. né? Exato. Agora, eu só queria acrescentar que quando a gente nasce, a gente tem uma gama enorme de possibilidades de sentir, mas essas possibilidades elas são potenciais, elas precisam de um estímulo para você atualizar, para a possibilidade de se tornar real, né? Se tornar uma experiência. Então, se você não tem contato com o chocolate, você não vai sentir o gosto de chocolate, né? Seria muito bom se a gente pudesse sentir o gosto de chocolate sem consumir o chocolate, que inclusive a gente não engordava, etc., né? Mas não tem como, quer dizer, a gente tem essa possibilidade de se sentir agradável, mas a gente precisa do catalisador aí, que no caso é a substância que tem aquela química, né? Aqueles moléculas lá que vão disparar isso no nosso cérebro, o prazer, né? O sabor gostoso de chocolate, né? Então, acho que é por aí, a gente nasce com todas essas possibilidades. E de onde que vem isso, né? Aí tem uma questão filosófica, né? Que tem várias tentativas, né? Eu acho que talvez a mais interessante seria aquela ideia do inconsciente coletivo lá do Jung, né? Que você tem processos que estão em todo lugar, né? Assim, e estão todo lugar. Ó, dentro dessa do Jung, que ele vai falar, o que eu sinto, lembra do cara que quando você começa a dirigir, no começo você tem o teu corpo, tua mão, você sente você, mas quando tá com o teu carro, você sente que é o carro, e você sente até quando bate a roda, dá até uma dor, você se estende o corpo, você entende? Eu acho que o inconsciente coletivo de Jung, não nos moldes que Jung falou, mas na maneira que você sente o mundo em volta de você como uma extensão do corpo. E isso já é um ato de espiritualidade. Até o William citou esse ato. Você sente o todo, você sente tudo. Quer dizer, e o teu cérebro vai no meio. Se não me engano, tem até um estudo, agora não me lembro se é com moto ou com carro, que eles fizeram ressonância magnética, alguma coisa assim, e de fato a pessoa sentia a moto ou o carro como parte do corpo dela, entendeu? Existia já uma circuitaria no cérebro para identificar que o carro era parte dela, era uma extensão do corpo dela. Então, agora eu nunca parei de pensar nisso, mas até que ponto a gente pode abrir essa consciência para que a extensão do nosso corpo seja todo o corpo social, né? Eu acho que você não pensou, mas é o que ocorre com bons políticos. Você entende? Ele já tem a extensão. Entende? Ele sente povo. O bom político, ele sente o povo naturalmente. Então ele já tem a extensão social daquela percepção. O cara, e mesmo sem as redes sociais, agora é fácil porque tem rede social. Mas antes o bom político, ele sente o povo, ele sente o agregado em volta dele. E ele sente a dor do povo. Não é, eu sinto o povo, não, ele sente a dor, ele sente o prazer do povo, ele trabalha junto com o povo. Então o bom político se estendeu, ele é a grande mãe, para mim, no meu ver, tá? Então quando ele fala de, por exemplo, desse inconsciente coletivo, que o Alfredo está falando agora, eu acho que de repente cai nessa linha, esse sentir que nós temos, e nem sempre é consciente que um bom político tem. Ele sente todo mundo em volta. Por isso que ele é bom. Né? O Alfredo separou no inconsciente coletivo de Jung. Eu acho que ele não está ouvindo, né? Computador. Então vamos nessa. Então, mas essa extensão, por exemplo, tá, que você falou, se estende. E um problema que eu acho muito sério, tá, é que na crise de agressão no feminicídio, tá, na crise de agressão no feminicídio, está uma sensação de que parte de mim não está obedecendo o que eu quero que seja feito. Sacou? No feminicídio, olha, a hora que o cara está batendo na mulher, está agredindo a mulher, ele acha que aquilo é parte dele, aquilo tem que fazer o que ele quer do jeito que ele quer.
E aquilo é aquilo. Ou se bate no filho, está espancando de uma maneira que rompe. Não o bater normal, o que rompeu, você entende? Ele acha que aquilo é a extensão dele. Se é a extensão dele, tem que ser corrigido. Tem que fazer o que ele quer. E aí ele rompe, ele estoura lá, ele não tem a consciência daquilo. Mas é uma extensão do corpo, e se é uma extensão do corpo, se eu peço para fechar a mão tem que fechar, cara. Não está fechando, então eu vou lesar a mão. Entende? Então acho que isso é um problema muito sério dessa patologia dessa extensão do outro, que o outro sou eu. Mas eu controlo, né? Mas eu controlo. Atribuir um pouco de significado para a gente, trazendo para o mais próximo. Tipo, a gente não consegue ter empatia e conseguir imaginar o que um agressor sente. Um exemplo bom disso, assim, extrapolando um pouco para fora de consciência do que a gente está conversando, é o próprio celular e o computador. O nosso celular talvez já tenha alguns estudos mostrando que existem neurônios no hipocampo que respondem a quando a gente está mexendo no celular para procurar um arquivo que está aí uma parte da que só a gente tem. Talvez seja uma extensão da nossa memória, porque a gente tem um feedback. Isso que você falou de estabelecer um controle, e aí a gente perde o controle e estoura porque aquilo que é parte da gente já está desobedecendo, fazendo o contrário. A gente vê quando a gente está mexendo no computador, o nosso computador trava, aparece um erro e a gente começa a clicar incessantemente, sabendo que ele não vai voltar a funcionar, abrindo e fechando a aba. Talvez seja a maneira da gente atribuir controle àquilo que é um órgão nosso externo. Entende? Uma extensão do corpo que você tem. Se você entra numa cultura desacerbada, se você perde o clique, você acha que o filho é tua extensão, que a tua esposa é tua extensão. E aí você vai massacrar ela para fazer o que você quer. Exato. Similar, quando o meu computador trava, por exemplo, eu fico clicando no botão de erro incessantemente, sabendo que não vai voltar, não vai funcionar. É um ato que eu sei que não vai funcionar, mas talvez seja um ato de dominação e controle. Então, eu acho que de repente essa coisa do inconsciente coletivo, talvez uma função similar a essa. Você vai se estendendo, vai percebendo as pessoas em volta de você como extensão do próprio corpo. Num certo nível, claro, num certo nível que você percebe tudo o tempo todo, né? Que é o que o Alfredo falou do Jung, né? Para toda ação existe uma resposta, né? Então, por exemplo, se eu dou um murro na parede, geralmente o que tem de resposta é uma dor no meu punho. Então, eu acredito que se a pessoa assume a outra pessoa com uma extensão do corpo, ela tem que começar a entender que os sinais que a pessoa dá é a resposta do que ela está agindo. E aí, é claro que algumas coisas poderiam estar dormentes, mas que deveriam ter sido citadas, como, por exemplo, o processo de empatia, o processo de culpa. Se a pessoa tem a consciência que aquela extensão dela está sofrendo, talvez o eu dela que busca o feminicídio comece a se retransformar, a partir do momento que ela entende que aquilo é um biofeedback negativo. Só que para ela entender aquilo, ela tem que ter o despertar da consciência que permite aquilo. E como a gente permite? Porque não é ensinando feminismo para o cara, é ensinando empatia, proporcionando a capacidade dele de entender o que é culpa, etc. e tal. Porque aí quando isso estiver propenso para acontecer, ele vai pensar naquela extensão e como ela poderia sofrer. E aí sim eu acho que o eu dele, agressivo, poderia se remodelar, entendeu? Exato, e além disso, além de remodelar o eu agressivo, você vai dissociar aquilo que ele tem como próprio, tipo, um bem próprio dele, como não mais próprio, entendeu? Não é só evitar que faça o ato. O ato de mulher, o filho é parte dele. Mas aí, Galdino, não dá pra gente chutar, né? Porque, por exemplo, ele pode tanto começar a entender que aquilo é um indivíduo novo, que ele merece a opinião dele, mas como também ele pode entender que é um indivíduo novo, que ele dá resposta para ele, só que ainda assim é a extensão do corpo dele. E essa resposta é a extensão do corpo dele, será a dor do punho, entendeu? Então, eu não sei até que ponto isso no cérebro se separa, né? Nunca parei para ler sobre isso, mas eu acho que o processo de remodelar esse eu dele agressivo é um pouco claro, que através de empatia, através de processos que ele entenda, um biofeedback de onde é o limite da liberdade dele, né, é o caminho, né? Mas é o fator de aumentar essa consciência, tá? Porque veja só, ele pode achar que
que a esposa dele, não é a esposa, é ele lá, ele tem que mandar, ou o filho, mas essa consciência tem que falar, olha, meu, como que aumenta essa consciência? Olha, cada indivíduo independente, como que eu faço isso? Para ele sentir isso, porque aí não é só informação, não é uma informação, é uma formação de que o outro é outro, né? É independente, e o processo da empatia também fica muito complicado, quer dizer, e se o cara não sente que o outro está sentindo dor ou não tem empatia nenhuma, ele tá frouxo, como o Alfredo gosta de falar dos psicopatas, não, ele vai fazer o que está de acordo com o sistema simplesmente para se beneficiar, não é nada. Como você vai fazer? Como vai levar uma porque o psicopata está numa abordagem extrema da curva, né? Mas eu acredito que essa grande galera que ainda não é totalmente todos os caras que praticam feminicídio, é que eles não tinham insensibilidade, etc. E tal. Já conheci algumas pessoas que cometeram esse tipo de crime e eles cuidavam muito bem das esposas, entendeu? Então, assim, eles têm a capacidade de desenvolver aquilo. Eu acho que faltou algum contato no sentido de realmente despertar aquilo, entende? Então, como você chegar naquela pessoa, sabe? Não você, mas o conhecimento capaz de fomentar aquilo dentro de ti, né? No caso da psicopatia, tem até fator genético. Então, por mais que a pessoa faça o que for, às vezes o problema biológico mesmo acaba impedindo ela de conseguir. Mas considerando que a pessoa assim seja normal, ela pode cometer feminicídio só pelo fato de não ter desenvolvido essa capacidade de culpa, de empatia, etc. e tal, né? A única coisa que eu acho que eu gosto de... Cara, você está no Brasil e tem regras claras brasileiras. Tá, isso pode, isso não pode. Então não tem mais você usufruir do benefício de fazer algo escondido. Não pode, cara. Saca? Porque olha o problema que eu tenho de colocar na minha cabeça, tá? Eu pego crianças pequenininhas, falo para elas sobre esporte, sobre brincadeiras e esporte, e falo e os nossos heróis, tá? E você tem normas, você tem regras nesse país, e os nossos maiores heróis são o Neymar, a turma do basquete, os atletas, e normalmente os nossos heróis são aqueles que sabem lograr, sabem burlar bem, porque se não lograr, não vence. E aí você chega e fala que aqui no Brasil tem algumas leis, tem algumas normas. Cara, e as pessoas tentam burlar a norma para vencer melhor. Porque o nosso herói é assim. Por que o garoto não vai ser assim? Então, ele é muito sensível. Teve alguns casos que falam assim, teve um caso aqui em São Paulo, que a mulher falava assim, eu quero conhecer meu marido aí numa sessão espírita, tá? Que era, não sei os nomes, cara. Eu quero conhecer meu marido aí, porque aqui em casa ele é um demônio. Então o cara é um bom, amado e tranquilo fora, mas em casa ele pode lograr. Será que é o logro? Será que é isso que nós estamos falando? Quer dizer, burlar a lei. No Brasil, qualquer lugar do Brasil não pode bater no outro. É qualquer lugar, cara. Mas a gente acha que o grande herói nosso é aquele lutador de boxe que bate bem, é o Neymar que logra bem. Então quem logra a lei, quem burla, são os nossos heróis. E a gente fala que não pode, tem que seguir a lei. E os heróis é quem burla, de certa maneira, o outro. Não a lei, mas burla o outro. Até onde nós estamos criando uma sociedade que está no limite, no arrepio da lei, você entende? E aí, a regressão, será? Eu não sei, cara. Você me lembrou a frase de um filme, que tem uma mulher conversando com uma professora, que ela queria expulsar um aluno, e aí ela pega e fala assim, você quer expulsar o aluno por causa do aluno bonzinho, que não precisa de ajuda? Sendo que o problemático que realmente precisa ser redirecionado, precisa ser educado, né? Nossa, eu até perdi o fio da meada aqui, mas nesse sentido, esqueci, continua falando aí. O do aluno tem uns casos que é bem complicado, bem mais complexo o aluno, quando você tira o aluno em uma sala de aula, porque o fator hoje o fator é muito diferente. Lembrei. Vai lá. Lembrei. Não é o indivíduo que está errado, é o fato do indivíduo viver numa sociedade doente.
Então, a sociedade doente, ela, independente se o indivíduo é bom ou ruim, ela já auxilia para que o redirecionamento do como ele vai se formar se torne um pouco complicado. Então, eu acho que é o questionamento que você levantou, né? Como atingir as pessoas, mesmo aquelas que se transformam, sendo que elas já são expostas a uma sociedade doente. E aí a sociedade se manifesta de várias maneiras. Ela se manifesta dentro de casa, é uma sociedade. No trabalho, é uma outra sociedade. No relação entre os amigos, é uma outra sociedade. O processo de empatia que tem que ser ensinado não é só na sociedade do trabalho, mas é na sociedade dentro de casa, é na sociedade em relação aos amigos. E aí, como isso acontece? Isso não dá só por uma metodologia. Não é só a pessoa indo na igreja ensinando que ela tem que fazer bem às pessoas, ou próximo, sendo que ela vai aprender aquilo num contexto de relação com o outro, e não de relação com o familiar. Eu acho que aí é o contexto que você fala, é o contexto de competências infantis. Tem que desenvolver essas ferramentas do ser, quer dizer, falar, conversar, interagir, cheirar, comer, beber, cantar, sorrir, é muita coisa, é muitas ferramentas. Só que aí o que eu me questiono as pessoas são tão mal informadas, e se a gente erra na formação de uma criança, o que a gente faz com o ser que cresceu? Por que você fala se erra? Nós estamos errando na formação de criança. Como que faz para tentar a formação das crianças? Porque esse é o compromisso que eu chamo para mim mesmo, você entende? Até 5 anos nós estamos errando na formação de criança. A gente está colocando ela quase que numa cultura patriarcal, machista, cristã. Vira um cara machista, cristão e patriarcal. E aí, vamos tentar ajustar o garotinho de 6 anos, ele já colocamos ele num caminho estranho, você entende? Então, como a neurociência vai ali, coloca coisa ali, nessa formação, até a criança ter a abstração, todas as competências com uma certa liberdade a mais. Você entende? E eu preciso da competência. Senão, fala aquilo que o Galdino falou. Se ela não sente uma certa competência, ela pode perder a mão. O recurso está difícil para ela agora. Entende? Diego Alfredo, voltou? Sim. Esse computador que eu estou usando, ele tem um problema aí que ele trava, sabe? Eu tenho outro, mas está lá no carro. Então, eu vou seguindo por aqui. Depois, você tem como editar, depois cortar... Não tem problema. A gente vai editar pequenininho, pode ser assim mesmo, Alfredo. Tá tudo tranquilo. Você saiu quando você falou você falou do Jung, né? Inconsciente coletivo. Entendi. Eu estava falando do Jung. Isso. Pois é aquela ideia do unus mundus, né? Que também faz parte do budismo antigo, né? Lá do Nagarjuna, que é essa ideia de que a nossa mente e o resto do mundo, tudo vem de uma mesma origem, né? Do mesmo do mesmo fundo, né? Então, a gente fazendo introspecção, quer dizer, contrário a essa visão do empirismo, né? Para o empirismo tudo vem de fora, né? A mente é uma tábula rasa e tudo vem de fora. Mas contrário ao empirismo, né? Tem essa ideia que da introspecção que você estava também mencionando por causa lá do grupo lá da Alemanha, né? Seria essa ideia. Eu acho que ele travou. Travou sim. Deixa eu dar uma fechada então na reunião, e daí deixa eu só fazer o stop.